E para isso nós faremos uma oração. Então vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos dá, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de, como igreja, termos escola bíblica dominical, onde nós temos o privilégio de estudar um pouco mais a Tua Palavra, a ter direito a fazer perguntas e respostas, a interagirmos uns com os outros. Obrigado, pois no dia separado pelo Senhor para adoração, nós também temos o privilégio de, como igreja, termos a liberdade de cultuar publicamente. Muito obrigado por essa bênção que o Senhor nos dá. Muito obrigado pela vida da Igreja Pedras Vivas, pelo espaço que o Senhor nos dá, pelos irmãos que o Senhor nos tem dado e pelos momentos e pela forma como o Senhor tem nos abençoado aqui nesse local. Pai, continua a fortalecer-nos como igreja, que Teu Santo Espírito nos auxilie nesse momento. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, gente, vamos ajudar. E a gente tem visitante. O que a gente está a ver na confissão de fé? O que nós estamos a ver aí na confissão de fé? Vamos lá. Capítulo qual? Nós estamos em qual capítulo? 21. Estamos no capítulo 21. No capítulo 21 nós estamos a tratar do quê? Do culto religioso e do domingo. E dentro nós estamos no parágrafo que a gente está a falar dos elementos que compõem o culto público. E a gente investiu bastante tempo na semana passada a falar dos juramentos e votos, não é? E aí, que tipo de juramentos, votos, nós comentamos aí ao longo das duas últimas aulas? Foram 4 categorias que eu coloquei, não foi? Quais são as 4 categorias que eu falei? Quando são eleitos. Então, os juramentos que os oficiais fazem, não é? Quando a gente vai ter aqui a instalação, a ordenação. O que mais? No batismo, então os pais assumem alguns compromissos, não só os pais, certo? Quem mais assume? A igreja assume um compromisso. Lá vou eu chutar o vaso de novo hoje? Acho que não. A igreja também assume compromisso, ela faz juramentos diante de Deus. O que mais que eu falei? Casamento. E tem também a ideia o novo membro, não é? Seja na profissão de fé, seja por transferência, a gente faz aqui alguns questionamentos. Aí eu dei uma bronca nos pais, não é? Por isso que eu mandei lá para o grupo, porque muitos pais faltaram e era a razão da bronca, né? Então como que você dá a bronca na pessoa que erra naquilo que você está a exortar? Graças a Deus que nós temos YouTube hoje, então eu mandei no grupo a bronca para os pais que faltaram, que tem que trazer os filhos para a EBD e para o culto público, né? Falamos aí dos oficiais que depois de eleito começam a fazer corpo mole, né? Falei dessa questão também. Então a gente viu bastante coisa sobre juramentos e votos. E aí vamos avançar em que entra na seção de jejuns solenes. Então quando você pensa no jejum como um elemento do culto público, a gente vai ter que pensar em situações bastante específicas, né? Para o jejum fazer parte daquilo que nós, como igreja, fazemos aqui no dia do Senhor. Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Será que foi no slide seguinte? Foi. Então eu inverti o slide, mas eu lembrei das perguntas. O que vocês aprenderam até hoje sobre jejum? Não é jejum intermitente, é para você ir para o ginásio, emagrecer. O que vocês aprenderam sobre jejum nos termos bíblicos? O que vocês já ouviram sobre jejum? Porque eu acho que esse é um assunto pouco explorado, é algo pouco praticado e com certeza muito mal compreendido, né? Se a gente jejuasse mais, a gente também não estava muito do tamanho que nós estamos. Mas o que vocês já aprenderam sobre jejum? Eu quero ouvir vocês aí. Jejum é importante em alguns momentos específicos da vida.
Então, o jejum é importante em alguns momentos específicos da vida. Tá bom. Bastante genérico, mas verdade, né? Isso aí tinha um professor meu no seminário que quando ele criticava as nossas pregações, né? Toda pregação no seminário tinha que ter um título, né? E a gente perdia a ponta até pelos títulos que a gente dava na pregação, né? E aí ele falava assim: esse título seu aqui é igual o nariz de palhaço. Serve em qualquer rosto. Então, assim, tem título de pregação que se aplica em qualquer pregação, quase dá certo, né? Foi mais ou menos aqui o que a Alice fez. Ela falou algo verdadeiro, né? Mas aplica a bastante genérico. De maneira mais específica, o que vocês já ouviram sobre jejum? Quando, por exemplo, nós estamos em pecado, ou um pecado assim mais grave, não conseguimos sair dele, fazer um jejum para nos quebrantar, nos quebrar. Tá, então a Teresa trouxe aqui uma cena de que em alguns momentos da vida a gente está aí a incorrer em graves pecados, e nessa luta que vem sendo perdida contra o pecado, às vezes o jejum pode ser aí uma ferramenta dada por Deus para você se quebrantar e buscar auxílio, né? Tá bom, o que mais vocês já ouviram sobre ele? Aqui eu não vou fazer nenhum grande juízo, a não ser que seja muita barbaridade, mas o que mais vocês já ouviram sobre jejum? Sobre uma forma de você se aproximar mais de Deus, você focar e ser um momento de busca intensa. Tá. Então a Deise está a falar aqui que o que ela já aprendeu é de que o jejum seria uma disciplina espiritual, vou colocar assim, de uma busca mais intencional e mais intensa da pessoa de Deus. Mais ou menos isso, certo? O que mais que vocês já ouviram sobre jejum? Conseguir um favor especial de Deus, uma maneira de você realmente... Então, a que a Josi está trazendo aqui é uma forma de você mercadejar com Deus. Você vai no balcão de negócio, você entra com jejum, com uma forma de sacrifício. Não, mas veja, isso é importante, porque é nesse tipo de coisa que eu queria chegar, para a gente ver como esse ensino muitas vezes pode ser distorcido. Então eu estou num balcão de negócio com Deus e ofereço um grande sacrifício. Então eu vou lá e sacrifico a minha carne, e a gente vai ver que várias pseudo-igrejas vão usar esse tipo de coisa associado com dinheiro. Aqui a gente pede dinheiro, mas a gente não fala que você vai ser recompensado 10 vezes mais, a gente pede, né? Hoje vai ter de novo pedido, né? Mas, a gente já volta aqui, mas essa ideia de que porque a gente muitas vezes, primeiro, o nosso coração é inclinado a querer conquistar as coisas. A gente é inclinado pelo nosso orgulho a achar que nós somos bons e que nós podemos conquistar algumas coisas. Entre uma das coisas que a gente pode sentir orgulhoso e conseguir e tentar conquistar é conquistar o favor de Deus. E aí uma das formas que eu vou ter de conquistar o favor de Deus é se eu me sacrifico mais do que os outros. Ou sou um grande sacrificador, e talvez o jejum possa ser uma dessas ferramentas. E aqui vocês sabem que eu não estou falando que sacrifícios não sejam importantes e necessários na vida cristã. Eles não são instrumentos de barganha, de negociação com Deus, né? Pode ser entendido da maneira correta, uma forma como eu demonstro o meu amor por Ele, né? A minha gratidão por Ele e coisa do tipo. O que mais vocês já aprenderam sobre jejum? A Teresa tinha pedido. Na igreja que eu estava, era muito comum fazer jejum. Então o jejum era das 8 da noite às 9 da manhã. Tá. Isso aí é bom. Não é? Esse é bom e fácil. Às 9 da manhã entregava um jejum. Né? Então você a janta. As semanas fazem jejum. Então era esse jejum, das 8 da noite Tá, às 9 da manhã. então o jejum lá na antiga pseudo-igreja, ela começava depois da janta e terminava na hora do pequeno almoço. É bom, aí é bom esse jejum aí, mas isso aí é bom, não é? Esse aí tem gente que faz todo dia. Eles faziam todas as semanas, faziam jejum. Não é? Eu todo dia já faço melhor do que esse já, né? Porque às vezes eu janto por volta das 4, 5 da tarde, e normalmente minha próxima refeição é na hora do almoço, né? Então eu já faço mais do que esse já. Mas... que mais vocês aprenderam sobre jejum? Alice? Uma forma de você negar a vontade carnal por obediência e por amor a Deus.
Tá, então ali está colocar aqui uma forma de você negar alguma vontade carnal por amor e obediência a Deus. Tá, o que mais? Então, o que a Denise colocou aqui, que tem que vir aliado com muita oração. E isso é verdade. Aí a hora que eu for fazer a explicação em si, se eu esquecer disso, vocês me lembrem. A Jana. O que a Jana ia dizer aí? Ela estava cólica, ela disse que é o pecado que ela não conseguia vencer, ela fez um jejum bem maior, de 3 dias sem. Ó, até voltou a voz. Sem alimento, sem nada só, passei um pouco mal, tomei um pouco de vinho, mas para vencer o pecado fica não precisa. Então foi mais ou menos a linha que quem falou disso? Foi a Tereza, não é? Que falou da questão de o jejum como uma forma de vencer a luta contra o pecado, né? Mais ou menos, por exemplo, eu tenho um amigo, e eu só acredito porque eu confio nesse meu amigo, o pai dele fez o de 40 dias. Ele fez igual o de Jesus, sem comida e sem água. Fez, está vivo e fez mais de uma vez, né? Mas pronto, o que mais vocês aprenderam aí sobre jejum? Isso, aí era. Eu estava esperando chegar esse momento. Eu estava à espera. Então, foi criada uma categoria. Por isso que eu gosto de ser presbiteriano. Que eu não preciso muito da criatividade, eu só preciso do que está na Bíblia, né? E aí os caras inventaram a categoria do jejum de Daniel. Então eles entenderam errado o que Daniel fez. E aí eles vão criar uma categoria de jejum em que a pessoa vai se privar de algo que ela gosta muito. Porque não foi isso que Daniel fez. Daniel se privou de coisas que eram impuras, né? Mas a gente fala um pouco mais sobre esse negócio do jejum de Daniel na hora que eu for explicar. O que mais vocês aprenderam sobre jejum? Pode ser aprendizado errado também. Não, é isso que eu quero ver o podre, eu quero ver... Pá. Você fazer o jejum em redes sociais. Ah, pronto, ia chegar nisso aí também. Porque na pergunta seguinte que eu faço o que é, né, eu falo assim, o que não é jejum, né? Então, por exemplo, a Deise colocou aqui que uma das coisas que para se tornar prática, eu estou fazendo um jejum de redes sociais. Isso é jejum? Não, é uma prática boa, mas não é jejum. Né? Você largar, é uma coisa que eu até estou precisando fazer, largar a rede social um pouco, né? Estou vendo muita trend e estou ficando muito nervoso. Então, será, né? E cada vez que passa, agora tem mais pastor fazendo essa trend, eu fico com mais raiva, né? Não, eu vou parar. Será? Não, eu falo assim, você acha que o pastor seu é bravo? Ou ele só fala aquilo que você precisa? Será? Será que eu sou bravo ou você que vive em pecado? Será? E aí o cara fez um desse, eu falo, putz, meu, beleza, vai, tenho mais o que fazer da minha vida. Tipo estudar para fazer a pregação e não falar besteira, né? Mas pronto. O que mais vocês aprenderam aí sobre jejum? E a questão também, pastor, de não se gloriar por Pronto. Então o Diego trouxe um ponto importante, que onde que Jesus ensina isso? Mateus. E ele vai ensinar isso dentro de qual contexto? Do Sermão do Monte. Então ele vai pegar ali Mateus 6, quando ele fala tanto de jejum, de oração e das ofertas, né? Que é para ele vai falar assim, se você vai jejuar, o que você não tem que fazer? Então o fariseu é muito legal, né? O que o fariseu fazia? Ele quase que fazia maquiagem para parecer que ele estava passando fome, para que todo mundo soubesse que ele fazia jejum. Então o cara ficava até meio desanimado, tal, né? Por exemplo, eu estou aqui em jejum e estou agitado, minha perna tudo balançando aqui, eu estou cheio de energia, né? Mas não é o jejum espiritual hoje. Mas o fariseu, então, ele queria mostrar para os outros que ele fazia. No caso, quando a gente pensa na nossa vida, no aspecto individual dela, a gente faz e os outros não precisam saber. Ou quem precisa saber são pessoas que você se juntou para fazer jejum em conjunto. Como é o caso aqui, dentro da realidade do culto público.
Então, por exemplo, a gente não fez isso como... A gente até pode combinar um dia de fazer isso. Talvez a gente possa fazer isso quando for o próximo almoço convívio nosso. A gente faz um jejum como igreja e a gente quebra esse jejum não no pequeno almoço, mas no almoço convívio. Aí quero ver quem vai ficar acordado na pregação, sem energia nenhuma, né? Mas eu estou aqui a pensar o porquê que eu entrei nessa seara. Porque qual que foi recentemente um jejum que eu convidei a igreja? Pela Sofia. Então a gente olhava lá, passava um dia, as plaquetas da menina pareciam montanha-russa. Era um sobe e desce desgramado, os pais sofrendo. E um dos problemas que a gente tem na igreja, pela dinâmica nossa de vida, é que a nossa rotina pode nos cegar para o sofrimento do próximo. Então eu estou tão atarefado nas coisas que eu tenho para fazer, que eu esqueço que eu tenho um irmão meu que está a sofrer. Certo? Então, por exemplo, todo domingo aqui no momento de intercessão, a gente ora pelos enfermos da igreja. Quantas vezes você lembra, ao longo da semana, desses irmãos que a gente orou no momento de intercessão? Então a gente tem, por exemplo, no nosso meio, pelo menos 3 irmãos nossos que têm doenças crônicas. Crônica é que, não resolve. Ou vem intervenção divina, ou surge uma medicação nova, ou é o que é. Tem que conviver com o negócio, com os efeitos secundários da medicação, enfim. Então a gente tem lá o Milton, Roberto e a Denise. São 3 pessoas que têm condições crônicas. Teoricamente, a gente ora por eles com uma certa frequência. Pô, eles estão na minha lista num dos dias da minha semana, estão os 3 lá, lado a lado, que eu oro por eles lá. Agora, quantas vezes a gente não esquece do sofrimento do outro? Então, ainda mais se por conta, vamos pensar aqui, no dia que a Sofia ficou internada, no domingo. Aí a Deise não veio, aí você não viu a Deise, você não viu o Diego, aí que você esqueceu mesmo. Por isso que quase todo dia eu mandava mensagem para o Diego assim, tem novidade? E às vezes eu falo assim, manda lá no grupo da igreja. Eu já entrei em contato com alguma coisa por conta de sofrimento, eu nunca quero, apesar de eu poder ser o portador da notícia no grupo, eu quero que a pessoa partilhe. E partilhe a bênção também, não só os pedidos, né? Mas eu chamei o jejum coletivo por conta da situação da Sofia. Quanto tempo foi aquele negócio? 2, 3 semanas? Foi um mês. Um mês dormindo no hospital? Pô, é chato, é chato. Um mês. Só que quanto que você sofreu com isso? Você, na média, você não sofreu nada. Você orou lá quando você lembrou, quando chegava a mensagem, você orava, você ia lá na tua cama à noite e dormia bonitinho. Né? Então, essa ideia do jejum coletivo, a gente pode trazer em momentos desse tipo, no nosso meio. Então, a gente tem pessoas a passar por situações muito difíceis, né? A gente pode ter uma condição na nossa nação, no nosso continente. Pô, será que um dia a gente não devia fazer um jejum pelas guerras? Sei lá, para ver se Deus acaba com as guerras? Talvez seja uma coisa para a gente pensar, né? O tanto de gente sofrer, pela igreja perseguida, enfim. Então tem várias formas da gente como igreja fazer isso. E aí, eu quero trazer um pouco dos textos bíblicos, e aí quando eu chegar no segundo slide, que tem as perguntas que eu já fiz agora, porque elas estão no slide errado, eu volto e falo um pouco sobre coisas que eu penso sobre, que eu já ouvi sobre jejum, e coisas que eu acredito que parecem ser mais bíblicas sobre o jejum, né, do que jejum de rede social e coisa do tipo. Então vamos lá, olha só. O que Joel 2:12 vai dizer? Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. O que a gente pode aprender desse verso? Parece estar associado com arrependimento, não é? Então assim, convertei-vos a mim, né? Então, e veja, você não se converte. Existe um sentido que você se converte uma vez só na vida,
E existe um outro sentido que você se converte várias vezes na vida. Toda vez que você abandona um pecado, a ideia de você converter de uma prática para outra, né? Mas essa ideia então de que o jejum transmite uma noção de um ato de humildade diante de Deus, um reconhecimento do pecado, uma vontade de abandonar esse pecado, e aí eu creio que encaixa um pouco com o que as meninas falaram aqui, porque se eu vou fazer um jejum para entrar na luta com o pecado, é porque primeiro eu reconheci que eu estou em pecado e que não quero mais praticá-lo. Então essa é uma prática que parece encaixar com o texto bíblico. Então eu tenho dificuldades na minha vida de santidade e parece que o jejum vai ter um papel importante nisso. Então aí você pode começar a pensar qual foi a última vez que você jejuou para você abandonar um pecado. Já é uma coisa para você pensar, né? Vamos avançar aqui para outro texto de Esther. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e as minhas servas também, eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Qual que é o contexto aí dessa convocação que Esther faz por jejum? Ela faz para quem? Vamos começar por aí. Vamos ver o quanto que vocês estão lendo a Bíblia, que hoje vai ser o que está na pregação lá. Não, mas para quem que ela pede o jejum? É um nome bom para você dar para o teu filho. Então os caras que estão com um menino aí que não registraram ainda, para Mordecai, o tio dela, certo? Então Esther é o livro da Bíblia que, se eu não estou enganado, o que não aparece no livro de Esther? O nome de Deus, né? Mas Deus está sempre presente ali. Então, qual que é a cena que ela pede? O porquê que ela é motivada, levada a convocar esse jejum? Oi? Por conta do decreto. O que esse decreto falava? Então foi um incircunciso lá, foi na cabeça do rei e falou para o rei: rapaz, nós temos que dar fim nesses judeus aí, temos que matar esse povo. Aí Mordecai fica sabendo, fala com a Esther, fala assim: minha filha, você acha que o rei te escolheu foi à toa? Você chama providência divina, né? Então a Esther vai ter a beleza dela lá, mas tudo isso dentro da providência divina, pois com que você tivesse uma pessoa do povo de Deus dentro da casa que pudesse fazer a intervenção em favor daqueles que seriam assassinados. E aí o tio dela vai conversar com ela, ele pede uns negócios para ela lá que é meio complicado pedir. E uma das coisas que ela não tinha, pensa só, hein? Vocês acham que submissão é opressão? Ela não podia nem falar com o rei se ele não chamasse. Então, pensa, nesse caso, mulher não podia ter razão e não podia reclamar com o marido. Olha que complicado, não é? É interessante isso aí, né? Será que a gente precisa voltar essas regras? Tô brincando. Mas aí, ela vai quebrar a lei. E aqui é um exemplo muito bom para nós de quando a gente pode cometer a tal da desobediência civil. Porque ela estava a quebrar a lei e ela podia morrer por isso. Quando ela fala se perecer, pereci, é porque ela quebraria uma lei, ela não poderia procurar o rei, ela não tinha esse direito. E aí a pena podia ser a morte. Agora, o que ela fala? Em outras palavras, se fosse lá no Brasil, seja o que Deus quiser. Ela percebe que tem algo que é mais importante que a obediência a Deus do que a obediência a homens quando elas estão em conflito. E ela resolve, figuradamente, se ofertar. Ela, de uma certa forma, ela se sacrifica por aquele povo. E aí, para fazer isso, ela pede: jejua aí, vamos buscar a Deus e ver como que isso vai responder. E você vê essas coisas que eu acho maravilosas no Antigo Testamento que a gente passa batido, né?
ela falou assim, ó, faz o jejum para dar certo? Ela não fala assim, ó, se perecer, ela já considera a possibilidade de dar errado, humanamente falando. Ela considera a possibilidade de morrer. É igual os amigos de Daniel. Chega lá o Nabucodonosor e fala assim, meu amigo, nega as coisas aí, dobre-se próximo. Ele falou, ó, mas eu vou ter que tacar você na fornalha. Ele falou, se Deus quiser livrar, beleza. Se Ele não quiser livrar, tá tranquilo também. Não tem mal. Me queima lá e eu estou bem com a minha obediência. Então é interessante a gente pensar nisso. Da mesma forma como oração, a gente não muda a vontade de Deus, mas a gente pode buscar o favor de Deus. Eu creio que um ato desse de jejum, diante de uma decisão tão importante, é um ato de humilhação, de falar, Senhor, dependo de Ti. Seja o que o Senhor quiser, mas me dá coragem, me faz as coisas aí, né? Então, eu acho bastante interessante isso aí. E aí, quando eu penso em jejum, estava a conversar aqui com a Tereza sobre uma figura emblemática no meio religioso, agora há pouco, nosso amigo aí, John Piper. Ele, quando ele fala no jejum, ele pensa, uma das formas como ele apresenta a ideia do jejum, é no combate da carne, o combate do pecado. Então ele vai dizer que quando você está privado do alimento físico, é quando fica mais evidente as inclinações do seu coração. Por exemplo, quantas pessoas vocês conhecem que fica mais calma quando está com fome? Tanto é que tem uma propaganda, aquele chocolate Snickers, você não é você quando você está com fome. Então, como o Snickers, né? Eu diria que você é você quando você está com fome, porque você não está conseguindo suportar as máscaras que você ergue para viver em sociedade, né? Então, John Piper ele vai argumentar que o você abrir mão do alimento pressupõe trazer aquilo que há de pior no seu coração, para que você possa, talvez, identificar aquilo que você às vezes não conseguiu identificar de pecado na sua vida, para que você possa lutar contra essa inclinação do seu coração. Mas eu creio que tem mais do que isso. Eu acho que tem isso que vocês comentaram, dessa humilhação nossa diante de Deus, de buscar, como Esther fez, a dependência dEle, a força que vem dEle, a capacidade que vem dEle, o auxílio que vem do Espírito, para operar no nosso coração, tanto o querer como o realizar. Eu vejo que o jejum traz esse elemento da luta pela santidade. Uma outra coisa importante que o jejum traz é uma forma de você dizer para Deus que Ele é mais importante que o seu alimento. Não tem lá a passagem, nem só de pão viverá o homem. É uma forma de você dizer para Deus, eu quero mais o Senhor do que eu quero minha própria vida física. É você falar, eu cuido do meu corpo, mas eu prefiro abrir mão dele se eu puder ter mais do Senhor, por exemplo. Algo nessas linhas. E por isso, a Denise comentou de que necessariamente o jejum vem acompanhado de oração intensa. Então, por exemplo, hoje eu poderia dizer que no mundo há mais descrentes a praticar jejum do que crentes. Porque você tem milhões aí, sei lá, de adeptos do jejum intermitente. Só que o jejum não é espiritual esse. Tanto é que eu, querendo ou não querendo, eu faço jejum intermitente aí, de um jeito ou de outro eu faço, né? Na média eu passo aí de 16 horas, 18 horas sem comer quase que todos os dias. Mas nesse caso eu não estou a fazer o espiritual. Agora, quando a gente pensa no jejum espiritual, ele parece associado a outras práticas espirituais. Se a ideia é uma declaração de fome e sede de Deus,
vou pegar a figura da sede porque tem a ver com a pregação hoje. Se esse anseio pela pessoa de Cristo, pela ação do Espírito, pelo amor do Pai, se é isso que move o meu coração, toda vez que eu faço o jejum, eu vou abrir mão do alimento físico, isso é uma coisa. Isso, inclusive, me dá mais tempo para eu fazer outras coisas, não é? Porque o ato de comer gasta tempo, pressupõe preparação do alimento. Então, tudo isso você investe tempo nisso, né? Se você está no trabalho e você sai... Ai, ficando velho. Aí, se você sai para comer com algum colega de trabalho, você vai ter o deslocamento, você vai chegar na restauração, você vai fazer o seu pedido, enquanto isso você vai ficar conversando fiado com o teu amigo, falando mal do teu chefe, aquelas coisas todas. Se você separa esse tempo, e eu lembro que quando eu trabalhava no banco, tinha dia que eu ia fazer jejum, aí na hora do almoço, quase ninguém trabalha, o que eu fazia? Eu me enfiava numa sala de reunião. Então eu não precisava, ninguém ia fazer reunião na hora do almoço, eu não precisava reservar a sala, eu me enfiava numa sala de reunião e ficava lá, orando e lendo a Bíblia. Se a minha declaração com o jejum é eu quero me aproximar de Deus, como que eu me aproximo de Deus? Falando mal do chefe na hora do almoço? Já que você não vai comer, você vai com o povo lá e fica gastando tempo conversando fiado? Não. Onde que eu posso me alimentar dele? Onde eu posso saciar a minha sede dele? Leitura da palavra e oração. Então o jejum me parece uma disciplina espiritual fundamental para a vida cristã, mas que infelizmente tem caído muito em declínio. Eu não sei quantas vezes, eu não sei nem se você fez quando eu chamei a igreja para fazer. Se você não fez quando eu chamei a igreja para fazer, qual que foi a última vez que você fez um jejum? Qual foi a última vez que o teu coração falou assim, eu estou precisando tanto de Deus, que eu vou abrir mão do alimento e vou me dedicar em oração para isso. Eu vou derramar diante de Deus o meu coração, aquilo que me angustia, eu vou buscar na palavra mais dele. Qual foi a última vez que você fez isso? Eu não sei se um dia eu vou fazer igual meu amigo Rafa faz. Vocês conheceram ele? O Rafa é muito doido. Então o Rafa dá umas loucas nele, aí ele avisa a esposa, fala assim, ó, tô saindo, daqui uma semana eu volto. Aí ele vai, uma semana, pega o carro, vai lá e aqui é só, porque é uma localidade geográfica mesmo, por conta da beleza, ele vai pro monte, e ele fica uma semana, em jejum e oração. Ele vai, dorme no carro, ora, lê a palavra. Rapaz, eu queria ter isso. O bom de você conviver com um cara que é muito crente, que ele lembra o quanto que você não é, e ele te incentiva positivamente a querer ser, né? Acho que esse é um dos benefícios da gente andar como corpo, né? É um ajudar o outro, inclusive nessa forma, né? E o Rafa faz isso algumas vezes. Não é um negócio assim tão raro na vida dele, né? Aí não estou nem falando para a gente pensar de fazer de 7. Vai fazer de um dia. Né? Qual foi a última vez que você falou assim, olha, eu estou precisando mesmo buscar Deus. Eu preciso me abster dessas coisas todas. Olha só Mateus 9. Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias vão jejuar. Qual que é a cena aqui? Exato, os fariseus importunando a vida dos discípulos, que os discípulos não faziam jejum. Aí Jesus, veja bem, eles estão com o noivo, eles estão na festa, mas vai chegar uma hora que o noivo será tirado, e nessa hora eles vão jejuar. Nós estamos nesse momento histórico de que o noivo foi tirado? Nós estamos. Então o que nós, como igreja, deveríamos fazer mais? Jejuar. Então já começa a ficar provocação para você aí, ó. E agora, vou ler um texto aqui que é provocativo. Texto que é provocativo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 5.
não vos priveis uns ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Qual que é a cena desse capítulo? 1 Coríntios 7. Casamento. Aí Paulo trata algumas coisas importantes dentro desse capítulo. Ele trata, por exemplo, aquelas pessoas que por alguma razão estão em julgo desigual. Essa é uma coisa que vai tratar. E eu não vou começar a antecipar, porque vai ter o capítulo, e está para chegar o capítulo de casamento e divórcio. Aí a gente deixa esse problema para lá, esse problema. A gente trata esse negócio lá. Mas ele trata disso nesse capítulo. Ele trata do julgo desigual, enfim. Trata do divórcio, nesse caso do julgo desigual. Mas ele trata também práticas espirituais dentro do casamento. E o que é isso que ele fala, vos priveis uns aos outros? Oi? Pronto, a Tereza matou a charada aqui. A única razão, condições normais de temperatura e pressão, para um casal não ter uma vida sexualmente ativa, é para fazer leitura bíblica, oração. Aí está pondo aqui, os nossos irmãos da Assembleia encaixaram na questão do jejum. Então é o seguinte, o que eu acho legal? Porque Paulo é sábio, inspirado pelo Espírito, né? Ele sabe que a gente não é tão espiritual quanto a gente imagina. Então ele fala assim, se você privar por muito tempo, você também não vai ficar orando esse tempo todo. Se você fosse privado de uma vida sexualmente ativa, então ele está a pensar que talvez você tenha rotina de trabalho, você não vai fazer no trabalho, né? Você é casado, você vai fazer em casa. Então, ele está falando, ó, parte do tempo que você investiria na relação sua, você vai investir na sua relação com Deus. Apesar de que, isso é um assunto para um outro momento, e eu ainda vou ter que fazer uma palestra extra de sábado sobre sexualidade aqui na igreja. A gente anda tendo muito problema de interpretação das coisas sexuais aí, né? Nós precisamos conversar um pouco sobre isso com o povo casado. Povo solteiro, pode participar, mas continua. Melhor não, vai ser muito tentador para vocês ficar pensando coisa. Você continua nem na privação total aí, né? Mas a gente vai ter uma conversa sobre isso ainda, né? Vamos falar de vida sexual no casamento. E Paulo está falando assim, olha, veja, então, já que você precisa mesmo de Deus, separa um tempo que você vai se privar, inclusive, da sua vida sexual. Apesar de que a vida sexual, ela não é apenas uma bênção de Deus, mas ela tem um propósito de Deus. Então, fazer sexo do jeito bíblico é um ato espiritual também. Cenas do próximo capítulo. Mas vamos aqui voltar na privação, né? Então aqui eu já vou aproveitar e fazer uma exortação. Não existe condições normais de temperatura e pressão. Você não está com nenhum distúrbio, você não está com nenhuma doença, você não tem nada que te impede, né? Nós não temos o direito de não praticar sexo dentro do casamento. Nós não temos esse direito. É pecado não fazer sexo dentro do casamento. É pecado o negócio, brigou, vai dormir no sofá. Pecado essas coisas. Isso não existe. Na verdade existe, não deveria existir. E Paulo dá razão para nós por conta disso. Eu já falei isso no grupo dos homens, os homens já estão mais acostumados com isso, e eu vou tentar falar de uma maneira mais educada aqui entre mulheres, entre senhoras e meninas. Que é o seguinte, Paulo deixa bem clara a razão pela qual você se priva por pouco tempo disso e somente para a prática de disciplinas espirituais. Qual que é a razão que ele dá no texto? Para que o Satanás não vos tente por conta da vossa incontinência. Eu não sei como funciona a tentação para as mulheres. Eu sei como funciona para os homens.
E eu vou dar um retrato que é possível de ser contado, não é mais 18, contar um retrato de como isso funciona para os homens. E aqui eu vou usar uma história que eu não sei se ela é verídica ou não, mas contada pelo tio Nico, de alguns amigos dele que convidaram ele para fazer, lá no Brasil é muito comum, pesca no rio Pantanal. Vai lá para o Mato Grosso, lá no Pantanal, vai nos riozão lá, e os homens se enfiam no meio de um barco lá, fica 3 semanas, só vendo um homem e peixe e água, né? Os descrentes vão para outras razões e os crentes vão para pescar. E aí convidaram. E aí o tio falou, não, é muito tempo esse negócio aí, negócio de ficar longe da minha casa, muito tempo isso aí, né? E aí o amigo vai falar assim, não, mas nós temos um termômetro para saber a hora de voltar para casa. Foi, como que funciona esse termômetro? É a cozinheira que a gente contrata. Eu não vou dar detalhes, mas você pensa na pessoa mais feia que você consegue enxergar. Então eles contratam uma mulher extremamente feia, e que foi que a hora que eles começam a achar que ela é bonita, é hora de voltar para casa. O que eu quero dizer com isso? Que o homem, dentro da prática, o homem é mais atraído pelo físico do que a mulher. Não é que a mulher não seja atraída pelo físico, ela é. É uma mentira que a mulher liga por aquilo que você é. Também é mentira isso aí. Não é só isso. Não é só isso. Porque tem um monte de gente crente legal, fake, daí ninguém tá tudo solteiro. Então também não é vocês não são essa santidade toda, não. Então, mas de maneira geral, o homem é mais atraído pelo físico do que a mulher. Antes de você praticar o sexo pela primeira vez, é muito mais fácil você viver com a ausência dele. Eu não tenho dúvidas disso. Por isso que eu falo para os nossos adolescentes, para eles largar a mão de ser tonto e não fazer. Porque a hora que fizer errado, fora as pancadas que vai tomar aqui, eles arrumaram um problema para a vida deles. Que a luta é muito mais difícil depois. O homem casado consuma o casamento. Se esse homem fica sem ter a prática do sexo dentro do casamento, ele naturalmente será mais tentado. Não tem jeito. Não tem jeito. Aí é uma luta para o camarada. É uma luta para o camarada. Então Paulo é bastante sábio, né? Na questão de falar que é por pouco tempo. Então vocês aí casados, pensem sobre isso. Quando você, dentro da sua posição, priva o teu cônjuge, por qualquer que seja a razão que você está a privá-lo, e aqui eu estou falando de razões não legítimas. O que você está a fazer com o teu cônjuge? Você está a empurrá-lo para mais perto de Satanás, num certo sentido. Você está a fazer a tentação ganhar mais força na vida dele. Você não está contribuindo para o teu cônjuge ficar em pé numa vida de santidade. Ainda que ele tenha as responsabilidades dele, ele tem que se agarrar com Deus, mas dá para ficar mais fácil ou mais difícil, não dá? Então, por exemplo, a minha esposa, ela gosta muito de chocolate. É a única coisa que eu acho que a minha esposa come com prazer e de maneira desregrada é chocolate. Fora isso, minha esposa não tem muito prazer na alimentação, ela não... Acho que é por isso que ela não cresceu. Mas... O que eu falo para ela? Eu falo, você tem que aprender a dominar esse seu amor pelo chocolate. Ela falou assim, não, a melhor coisa que tem é não ter em casa. Eu falo, e não é. Porque se você só tira a tentação, nesse caso, uma tentação relativamente simples, né? Existe um sentido de que você também não está a tratar seu coração, né? Mas você também não precisa intencionalmente tacar o seu coração para o pecado. Você não precisa comprar um estoque gigantesco de chocolate para ficar em casa. Então, quando a gente pensa na área sexual do casamento, a luta nossa como sendo parte, né, como um dos cônjuges,
é fazer com que a vida do nosso cônjuge seja melhor. Então, Paul Tripp, no livro dele, O que Você Esperava, vai defender a tese, eu concordo com ele, de que o casamento é uma maneira através da qual Deus escolheu conformar a imagem de Cristo em nós, fazer com que a gente seja mais santo no casamento. Então, se você olha para o teu cônjuge e fala assim, não, mas que cônjuge chato, olha para você ver o tão difícil que é transformar a tua vida. Você tem um monte de coisa para arrumar na tua vida aí. Por isso que Deus te deu um cônjuge tão chato. Pode acontecer. Eu não sei o que a Dani fez, mas ela está complicada, né? A vida dela não está fácil. Mas se no casamento parte da nossa responsabilidade é fazer com que o nosso cônjuge, é ser instrumento de santificação na vida do cônjuge, serei eu o instrumento empurrando ele para a tentação? Não parece ser sábio isso, nem bíblico. Então, tá dada a dica, né? Eu ia fazer a piada, mas ficar gravado, deixa quieto. Depois o pessoal pega fora de contexto a piada e eu tô lascado, não é? Mas pronto, então vamos voltar aqui para a questão do jejum. Então o jejum, ele é tão importante, ou ele deveria ser tão importante na nossa vida, ao ponto de algo tão primordial como a vida sexualmente ativa dentro do casamento, ser colocado em espera um pouco, por conta da busca que eu tenho que ter com Deus. E também não adianta você inventar desculpa para o seu cônjuge, assim, vou jejuar hoje. Agora vou dar desculpa gospel, né? Mas a dor de cabeça agora é o jejum. Também não vale. É só se você for jejuar de verdade mesmo, né? Mas pensem nisso, né? A importância do jejum na nossa vida. Então, ele serve como uma forma de humilhação, serve como uma forma na luta contra o pecado, é uma declaração que eu preciso mais de Deus do que eu preciso do alimento físico. Resumindo, a gente pode olhar para o jejum como um meio da santificação acontecer na nossa vida. Faz sentido para vocês isso? Sim ou não? Agora, o que jejum não é? Jejum não é moda moderna, que a Daisy trouxe aqui um exemplo. Fazer jejum de rede social. Toma vergonha na sua cara. Isso aí não é jejum. Isso aí parece, sabe mais o quê? Parece prática da pseudo-igreja. Não parece promessa? Não parece promessa feita para santo? Né? Eu tenho umas tia minha lá que fizeram promessa lá a vida toda. Tem uma que não toma refrigerante até hoje. Até que foi bom para a saúde dela, né? Mas tem hora que a gente quer, e aí vem o ponto que a José trouxe, da barganha com Deus. Então a gente, vou abrir mão de pudim. Eu vou ficar sem comer chocolate. Isso não é jejum. Isso pode ser algo bom para a tua saúde, pode ser algo importante, tudo, mas não é jejum. Jejum é abstenção total. É você abrir mão do alimento. Vou fazer jejum de internet, jejum de futebol, jejum de videogame. Uma vergonha na sua cara. Se bem que os adolescentes aqui na igreja estão precisando. Eu vou até avisar os pais, esses dias eu ameacei os meninos aqui em frente ao auditório. Era sábado, antes do encontro dos homens, os moleques estavam fazendo o quê? Já estavam jogando aquela desgrama lá. Eu passei para os dois, eu estou avisando os pais, eu falei que eu não ia avisar, mas eu estou avisando. Falei para os moleques, vocês ficam ligeiro perto de mim com o telemóvel. Vai chegar a hora, e eu não quero saber, eu vou pegar e vou quebrar esse negócio, eu vou tacar no chão, e manda o pai vir conversar comigo. Aí os meninos olharam, eu estou falando sério, vai achando que é brincadeira, vai chegar um dia, ficar com esse negócio aqui dentro, eu vou arrebentar essas porcarias. Principalmente dia do Senhor. Dia do Senhor, o cara vem para o culto, acabou o EBD, preste a começar o culto, o que os trouxas estão fazendo? Jogando, meu. Dia do Senhor, prepara o teu coração para ouvir a palavra, meu. Larga a mão de brincar de adolescência, depois quer namorar. Não sabe nem cuidar da vida espiritual, não tem uma relação com Deus, não viga sério, não sabe conversar com outro ser humano. Chega aqui, pequeno almoço, devia estar aproveitando, conversar com as pessoas, desenvolver relacionamento, está na porcaria do telemóvel.
Eu ainda vou quebrar, meus. Os pais ficam ligeiros. Se vocês não tomar deles, eu vou quebrar. Eu acho que vocês tinham que tirar, no mínimo, domingo. Dia do Senhor. Eu acho que vocês tinham que tirar do filho. Dia do Senhor, eu estou sentindo mais tentado a fazer no dia do Senhor do que no sábado. Igual Jesus virou a mesa do templo lá, eu vou virar os telemóveis na parede tudo aqui. Vocês ficam rindo até a hora que eu fizer. Lá na minha antiga igreja, eu como diácono, eu tomava. Moleque lá no meio do culto, metia o tapa na cabeça, tirava o telemóvel e levava embora. Vinha cala sua boca. A hora que terminar o culto, você me procura. Se quiser falar para o teu pai, vai procurar. Porque o diácono tem que zelar pela ordem no culto. Então o diácono tem mais autoridade do que eles gostam de exercer. Mas eles têm o direito de, se pegar moleque no meio do culto, jogando, pode tomar. Quebrar você deixa para mim, mas você pode tomar. Então os pais estão avisados, os meninos estão novamente instruídos, em amor. Não é para usar, meu, dia do Senhor. Perde tempo com isso aí não. Aprende a conversar com outro ser humano. Vocês já tentaram conversar com adolescente? Se você conhece um pouco de física, você já ouviu falar sobre o negócio do buraco negro? O que é o lance do buraco negro? Tudo que entra não sai. É a conversa com o adolescente. Você manda informação, não volta nada. Ou volta uma risadinha e fala, Esses caras vão trabalhar depois, que jeito? Que jeito? Aí que hora que eles querem conversar? Na hora que eles tinham que trabalhar. Aí conversa na hora que devia passar slide, conversa a hora que devia montar a câmera. Eu ainda vou ter um infarto qualquer dia desse. O domingo passado, por exemplo. 5 minutos para começar o culto que eles vieram montar a câmera. Olha que loucura. Falei pro Natan, você monta uma conversa com o pessoal que eu vou participar dessa reunião. Preciso dar instruções e ensinar biblicamente o que nós estamos a fazer aqui na hora do culto. Todo mundo que serve na hora do culto está a prestar culto. E que cada pessoa que na hora que está a exercer a sua função no culto não faz corretamente, o que ela acaba por fazer? Atrapalhar o culto dos outros. Então se eu me distraio e converso a hora que eu não devo conversar, eu atrapalho o culto dos outros. Se eu não monto a câmera na hora que eu devo montar, eu atrapalho o culto dos outros. Ou eu vou montar a câmera errada, e aí foi o que eles fizeram na conferência. De todos os preletores, adivinha qual foi o preletor que teve as filmagens tudo errada? Só eu. Cavaco, Nicodemos, aí tudo perfeito. Agora a minha imagem ficou ruim, ficou com lag, parecia que eu estou aplicando filtro. Depois falar assim, o pastor é bravo, não viro nada ainda. Não viro nada. Mas pronto, tudo isso foi de jejum, né? Eu fiz um belo do desvio, né? Fiz um belo de um desvio. Mas porque a gente está precisando de mais santidade. Era o jejum de celular, de telemóvel, né? Jejum de telemóvel, de jogo, essas coisas, né? Então isso aí não é jejum. Isso é uma prática sábia, né? Isso é uma outra história. Mas o jejum, então, é um clamor da nossa alma pela presença de Deus, por mais de Deus na nossa vida. Então, se você tem uma lição para você ficar para a tua vida hoje, comece a praticar o jejum. Coloca na tua agenda, uma vez por semana. Não vai fazer mal para você não, vai fazer bem, meu. Uma vez por semana, uma vez por mês. Começa aí. Separa, aí organiza o seu dia para quando você for fazer o jejum. Separa os tempos ao longo do dia para você orar. Porque não adianta só você, entre aspas, passar fome. O jejum não é feito para você passar fome. O jejum é feito para você se alimentar de Deus. E vou falar para você. Pode parecer conversa de pastor legalista, sei lá o quê. Se você quiser pensar. Toda vez que eu tinha que fazer jejum para fazer análise de sangue, eu sentia fome. Toda vez. 12 horas, mas me dava uma fome. Nunca senti fome fazendo jejum espiritual. Nunca. Pastor, você está viajando aí nas ideias. A minha experiência de vida. Toda vez que eu faço jejum espiritual, não sinto fome. Toda vez que é para fazer uma análise de sangue, eu sinto fome. Lide com a informação do jeito que você quiser, ou teste na sua vida para você ver como que é, né?
E você não vai morrer, não vai fazer mal para a tua saúde, nem nada disso. Tá certo? Então a lição de hoje, incluam a prática do jejum na sua vida de devoção individual. Separe tempo para orar e ler a Bíblia durante esses momentos em que você está a se privar de alimento. Ainda que existam práticas que possam ser boas, como vou parar com a rede social, vou parar de jogar videogame, vou parar com isso, ainda que isso seja bom, vou parar com açúcar durante um mês, vou parar, ótimo, só que isso não é jejum, só não mistura as estações, só não confunda as coisas, tá certo? Então vamos fazer uma oração, para na sequência a gente fazer o quê? Quebrar o jejum do antigo cenário, né, Tereza? Quebrar o jejum ali no pequeno almoço, não é? Então vamos orar. Pai, muito obrigado por mais esse momento que o Senhor nos deu e muito obrigado, pois o Senhor, dentro da sua infinita sabedoria, no seu amor pelo qual o Senhor tem por nós, o Senhor tem trabalhado e conformado em nossa vida a imagem do Teu Filho. Obrigado pela habitação do Teu Santo Espírito, que nos conduz a viver uma vida em busca pela santidade. Muito obrigado, Pai, pois o Senhor também nos dá a Tua palavra, o Senhor nos dá a oração e o Senhor também nos dá o jejum, Pai. Obrigado, pois o Senhor não apenas demanda de nós uma vida de santidade, o Senhor nos dá meios para que nós possamos vivê-la. Que o Senhor esteja a trabalhar em nosso coração, a colocar em nosso coração a sede por Ti, pela Tua palavra. Dá-nos o anseio de querer viver mais o Senhor e usufruir mais da Tua presença. E dá-nos um coração, Pai, que tem prazer na leitura bíblica, prazer na oração e prazer no jejum, Pai. Dá-nos o poder usufruir isso na nossa vida. É o que nós Te pedimos, gratos, no santo nome de Jesus. Amém.